Olá, graça e paz, tudo bom? Mais uma vez, com o nosso vídeo comentado, chegamos ao capítulo 9 de Romanos e nós vamos entender agora essa parte desses 3 capítulos que se seguem, que vai falar exatamente sobre essa questão da dispensação. O capítulo 9, Paulo diz assim: em Cristo digo a verdade, não minto, dando testemunho à minha consciência no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia ser separado de Cristo por amor dos meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos e a glória, as alianças, a lei, o culto e as promessas, dos quais são os pais, dos quais é o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Então Paulo agora ele vai dar como se fosse um parênteses do capítulo 1 ao capítulo 8, ele vem falando exatamente a proposta que eu tinha dito para vocês, nos vídeos anteriores, e vocês podem ver acessando os vídeos anteriores. E aqui nos capítulos 9, 10 e 11, ele vai fazer uma abertura para fundamentar ainda mais essa questão da dispensação. Para a gente entender um pouco a respeito da dispensação, a gente precisa entender a forma como Deus gerencia o mundo dentro de um tempo que tem início, meio e fim, já que Deus é atemporal. E é interessante aqui o que Mie Parlman fala, ele diz aqui: Paulo revelou o plano divino da salvação e chegou à conclusão de que a salvação é pela fé em Cristo para todos os que creem, sejam judeus ou gentios, e não como muitos pensam, que eles se justificavam pela lei e depois, agora, é pela fé. Sempre foi pela fé. Amém? Tem tratado da salvação em relação ao indivíduo, mas aqui ele vai fazer uma exceção. Ele vai ver qual é a sua relação a Israel como nação. Se eles foram rejeitados como nação, o que será das promessas da restauração nacional no Antigo Testamento? Se Israel é o povo de Deus e que recebeu a sua palavra, as alianças e as leis, por que rejeitou como nação seu Messias? Será Israel restaurado ainda? Qual será a atitude dos cristãos para com ele? Estas perguntas são antecipadas por Paulo e respondidas nas sessões que agora nós vamos estudar. Amém? O tema dos versículos de 1 a 9 do capítulo 9 é o seguinte: embora a maior parte da nação judaica tenha rejeitado a Cristo, as promessas de Deus referente à sua condição nacional não têm falhado, porque dentro da nação há um remanescente fiel, que quando chegar o tempo da restauração completa de Israel, formará o núcleo da nova nação. Já o tema do capítulo 9, versículo 30 até 10, 21 é o seguinte: a rejeição de Israel é inteiramente por sua própria culpa, e não como um plano de Deus. Israel foi quem rejeitou o seu Messias. O apóstolo João, no capítulo 1, ele diz que Jesus veio para os seus, porém os seus o rejeitaram, não o receberam. Mas a todos que o receberam, eles deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E destes, tanto judeus como gentios, quando creem no nome de Jesus, se tornam igreja de Deus. Então, o pensamento central do capítulo 11 é o seguinte: a rejeição de Israel, ela não é total e nem final. Não é total porque é um remanescente da nação fiel a Deus. E a sua salvação é o penhor da salvação inteira. No final, por uma vez completo o número dos gentios dentro da igreja, Deus enviará o Redentor, que levará a nação inteira à condição de bem-aventurança e glórias milenares preditas pelos profetas. Então aqui há somente um parênteses. Paulo vai explicar, certo, já que a salvação é mediante a fé, o que será da nação de Israel? E as promessas da redenção completa da nação que foram feitas no Velho Testamento? Tudo isso se acabou? Paulo diz, não. O que está acontecendo aqui é uma parada no relógio ou uma mudança na dispensação. Deus agora vai parar o relógio para os judeus e surge uma nova dispensação, que é a dispensação da graça. Vai chegar um momento que a plenitude dos gentios será completa e o relógio da graça encerrará com o arrebatamento da igreja e o relógio dos judeus voltará. E as promessas do Velho Testamento se cumprirão em todos aqueles que creem. Ou seja, Deus sempre tratou como nação. Então, essa questão que nós vemos aqui, que as pessoas falam a respeito de predestinação,
Não é uma predestinação, vamos dizer assim, pessoa a pessoa, mas é uma predestinação e uma eleição como que a nação de Israel. Amém? Então ele vai dizer aqui no versículo 6, não que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são israelitas, nem por serem descendência de Abraão são de fato os filhos. Mas diz a palavra, em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é essa, por este filho virei e Sara terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de um de Isaque, nosso pai. Porque não tendo eles ainda nascido, nem feito bem ou mal, para que o propósito de Deus segundo a eleição ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, foi-lhe dito a ela, o maior servirá ao menor, como está escrito. Amei a Jacó e aborreci a Esaú. Que diremos, pois, que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois Deus diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isso não depende de quem quer nem de quem come, mas de Deus que se compadece. Porque a Escritura diz a Faraó, para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece de quem quer e endurece a quem quer. Dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Porquanto quem resiste à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu, que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá o que a formou, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para fazer da mesma massa um vaso para a honra, um vaso para a desonra? E que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira para dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira separados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já antes preparou, os quais somos nós, os que também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Como dizem Oséias, chamarei meu povo ao que não era meu povo e amada a que não era minha amada. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Também Isaías clamava acerca de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo, porque o Senhor executará a sua palavra sobre a terra, completando-a e abreviando-a. E como antes disse Isaías, se o Senhor dos Exércitos não nos deixar descendência, teríamos sido feitos como Sodoma e seríamos semelhantes a Sodoma, a Gomorra. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Ele vai dizer sim, mas é a justiça que vem mediante a fé, e não a justiça que vem mediante a lei. E aonde foi que Israel errou? Exatamente em não ter entendido isso e ter rejeitado a pedra de tropeço, que era Jesus Cristo. Então é muito importante nós entendermos isso, e Paulo vai exatamente fundamentar agora como é que acontece a salvação no capítulo 10. E isso nós vamos ver amanhã, amém? Hoje, domingo, temos culto de celebração. Eu espero você com toda a sua família na casa do Oleiro. Será um tempo maravilhoso e abençoado, em nome de Jesus. Tenha um bom dia.